Álvaro, na última quarta-feira, a reunião do Copom trouxe mudanças importantes, né, para o cenário de juros. Qual foi o reflexo no cenário macroeconômico? Então, acho que o Copom surpreendeu e para cima foi bom, foi positivo. O mercado, obviamente, nesse momento de bastante instabilidade, tinha algum resquício sobre essa transição, né, do Roberto Campos para o Galípolo. E o Banco Central conseguiu fazer um comunicado bastante preocupado com a dinâmica da inflação, antecipando um orçamento aí de 300 pontos base em taxa de juros. Acho que o resumo da história é que o BC conseguiu retirar os holofotes do Banco Central, né, que compra a tempo, e agora a gente já sabe que até o dia 6 de maio de 2025 a Selic é 14,25. Né? Muito interessante, Álvaro. Vamos entrar em detalhes sobre isso, vamos falar sobre o mercado de crédito e o nosso outlook também de 2025. Fique aqui com a gente e acompanhe estratégias em renda fixa. Sejam muito bem-vindos ao último episódio de 2024 do Estratégias em Renda Fixa. Como sempre, estou aqui no estúdio do BTG Pactual com Álvaro Frasson, estrategista macro. Seja muito bem-vindo, Álvaro. Valeu, Carol. Obrigado pelo convite mais uma vez. Acho que um programa aí super importante para entender 2025, né? Como se posicionar nesse ambiente diferente. Né? Sim, esse episódio aí vai ser muito interessante. Vamos falar também Frederico Cury, que está sempre aqui com a gente, analista de crédito do BTG Pactual. Bem-vindo, Fred. Fala, Carol. Tudo bem? Como você está? Muito bem, muito bom ter vocês dois aqui. Vamos entrar aí nos assuntos. Álvaro já começou a falar, né? Cenário macro, Álvaro. E aí, vamos entrar em detalhe mais aí do Copom. Acho que é importante contextualizar cenário macro global, legal, né, que também acaba impactando. Mesmo. Então, vamos destacar aí sua leitura. Assim, acho que rápida retrospectiva das últimas semanas, né? O governo aqui no Brasil anunciou um pacote de medidas que frustrou o mercado. Então, aí ficou claro o movimento em câmbio, juros, sobretudo, o que aconteceu. Isso, obviamente, fez uma revisão de posições de boa parte do mercado no que alocar, digamos assim, daqui para frente, sobretudo em renda fixa. Muito relevante. Lá fora, a gente continua vendo os resquícios do Trump Trade ainda impactando o DXY, né, o índice dólar ainda muito forte, um ambiente de commodities não tão favorável, né, então uma composição que para o Brasil não ajuda muito também para o câmbio. Então acho que essas as últimas 4 semanas, elas têm colocado um nível de dificuldade adicional para os emergentes, né, pelos movimentos externos. E quando isso acontece, o emergente ele tem que fazer um dever de casa mais bonito ainda, né, tem que arrumar mais a casa para trazer o dinheiro. E o que o Brasil fez ali em final de novembro foi o contrário, né, a gente teve ali por mais que o governo tenha apresentado um pacote com esforços fiscais importantes, mas aquém que o mercado esperava. E com uma medida de imposto de renda que, do ponto de vista tributário, ele é super correto, porque ele é progressivo, né? Então, quem ganha menos tem que pagar menos imposto de renda, quem ganha mais tem que pagar mais, está tudo certo. O problema foi o governo ter feito isso num momento onde a gente precisa arrefecer a atividade econômica para ela ajudar o Banco Central a controlar a inflação com menos juros. E esse programa, por mais que ele seja... Desculpa a tosse aqui, mas por mais que ele seja neutro do ponto de vista fiscal, como diz o ministro Fernando Haddad, ele tem um alto potencial de deslocar a demanda agregada, porque essa galera de mais baixa renda que necessita ter um maior alívio no imposto de renda, está tudo certo, mas provavelmente esse alívio vai virar consumo, ou a propensão marginal a consumir dessa faixa de renda ela é muito grande. Você vai deslocar a demanda agregada e, consequentemente, você vai aumentar o consumo das famílias e, portanto, o nível de preços. Num momento onde o debate poxa, a gente precisa desaquecer a economia para controlar a inflação. Então, assim, eu acho que o programa ele é bom, mas foi no momento errado. Como houve essa somatória de fatores de um programa no momento errado, com com outro programa do momento certo desidratado, a consequência foi esse câmbio mais depreciado e uma curva de juros mais aberta e revisões altíssimas nas projeções de inflação. E o que é muito curioso, porque o governo, no fim do dia, ele está aumentando a inflação esperada
e isso impacta com muito mais força a faixa da população que o governo quer ajudar com as medidas de isenção de imposto de renda. Que no fim do dia, isso só vai valer para 26 se for aprovado em 25. Né? Só que pelo efeito da expectativa, você já está aumentando o custo de vida dessa parcela da população antes. Então, assim, a gente entendeu que foi uma conjunção de fatores que poderia ter tido uma maneira melhor de ter sido feito. Tá? Bom, a consequência está aí. Dito isso, o Banco Central precisou reagir de uma forma mais dura. E o mercado ficou com aquela incerteza. Poxa, a última reunião do Roberto Campos, o Galípolo está fazendo transição, será que vai ter talvez uma postura um pouco mais leniente com a inflação? Né? O que vai acontecer? O mercado tinha essas dúvidas e o Banco Central foi muito assertivo, ele foi muito correto por ter, não só no texto do comunicado, ter sinalizado uma preocupação muito grande com a inflação, e isso a gente consegue perceber pela narrativa do hiato do produto, né? Que o Banco Central no início do ano falava que era negativo, a gente falava que não, olha, o hiato ele é positivo. O Banco Central reconheceu, o PIB do terceiro trimestre veio acima das expectativas, jogou o hiato ainda mais para cima, segundo o próprio Banco Central, e isso acabou impactando a projeção de inflação do Banco Central para o chamado horizonte relevante, os 6 trimestres à frente de projeção. Esses 6 trimestres à frente fez o Banco Central fazer uma revisão de 3,6 de inflação para 4. Vamos lá, o Banco Central então está falando que daqui a 18 meses o IPCA do modelo dele, que ele segue para reagir, se ele tem que subir mais ou menos os juros, é 4. A meta é 3, então tem uma desancoragem de 100 pontos base. Vamos olhar para a história do Copom, das reuniões do Copom. Não havia uma desancoragem de 100 pontos base da projeção do Banco Central para a meta desde junho de 2016, quando foi o Copom que houve a transição do Alexandre Tombini para o Ilan Goldfeld, se não me engano. Tá? A depender de como você faz a conta, foi uma desancoragem de 175 bases na época. Mas considerando, se você pegar só o ano seguinte da sua projeção, como era feito na época, talvez a desancoragem mais alta foi em novembro de 2015. Então, assim, independente se foi novembro de 2015 ou junho de 2016, o fato é que não havia uma desancoragem tão grande como agora. Então, o fato do Banco Central ter elevado, ter acelerado o pace, né, como a gente chama, de 50 para 100, e já antecipando um orçamento de mais 200 para as próximas reuniões, é por conta desse tamanho de desancoragem. E esse tamanho de desancoragem, ele não combina com gradualismo, ele combina com uma ação dura. Ainda mais nesse momento que a gente está falando de desafios externos com o Trump, podendo implementar políticas ruins para os emergentes, um fiscal que não trouxe o melhor output nas medidas, e uma de transição de Banco Central, estava todo mundo muito incerto, né? Assim, com muita expectativa. O Banco Central, o que ele fez? Já antecipou um orçamento para as próximas 2 reuniões e, como eu falei antes, ele tirou o holofote da economia, do cenário, para a política monetária, para o Banco Central e para a transição. Então, acho que foi muito assertivo. Isso ajuda a evitar novas depreciações do câmbio, novas deteriorações do cenário. A gente viu isso como muito positivo. Agora, a gente já sabe que a Selic no ano que vem, pelo menos, vai chegar em 14,25. Será que vai mais? Né? Quanto que vai acabar isso? Ainda é cedo para falar. O fato é que a gente já está renovando a máxima histórica de taxa Selic. Vai lembrar que 14,25 foi o máximo que a gente chegou nesses últimos 15, 18 anos de economia. Se o Banco Central em maio der mais 25, ou seja, 14,50, será a Selic mais alta desde 2006. Né? Então, assim, de quase 20 anos de cenário, para ver o quanto as coisas realmente estão mais tensas. Bom, ruim obviamente para a economia, né? Mas para quem está buscando alocação em renda fixa, pode ter oportunidades mais interessantes. Muito boas oportunidades, né? E aí, pegando todo esse contexto, né, Fred, que o Álvaro deu, assim, qual é a sua análise quando você olha para como é que isso impactou no mercado de crédito, né? Bom, Carol, acho que assim, primeiramente a gente viu uma certa, vamos dizer assim, deterioração das rentabilidades
a mercado na posição dos investidores justamente por conta dessa abertura de curva de juros causada por uma aversão ao risco e sentimento de maior estresse com o risco Brasil. Então, muitos investidores estão vendo hoje no D0, né, no valor presente, obviamente, uma perda dentro das suas posições. No entanto, isso que o Álvaro falou de gerar mais oportunidade também é verdade, né? Então, trabalhando com um range de 14,25 ou, por exemplo, 14,5, como o Álvaro mencionou, de taxa Selic, e também, obviamente, inflação acima de 5%, ativos atrelados, indexados ao CDI, né? O que seria o percentual CDI, ou CDI+, ou propriamente ativos de inflação, IPCA+, a taxa nominal de retorno desses ativos também vai ser bem elevada. Mesmo que alguns ativos estejam com spreads bem amassados nesse momento, e o motivo desses spreads mais amassados não é por conta de um melhor risco de crédito, né? Isso a gente inclusive reforçou isso nos nossos programas anteriores. Não é por conta de uma melhora de crédito, praticamente somente por conta da abertura da curva de juros, ainda de certa forma faz sentido a alocação, porque o nominal, a taxa final de retorno que você vai estar dentro desse papel vai ser substancialmente mais alta por conta da taxa Selic e inflação mais alta. Então também gera oportunidade, né? Não é também de se jogar fora, vamos dizer assim, esse cenário mais estressado que o Brasil passa nesse momento, porque tem oportunidades de retornos bem interessantes. Por outro lado, vale mencionar que, justamente por conta dessa conjuntura mais adversa, isso tende a impactar em ativos de crédito privado corporativo como um todo por conta dos efeitos negativos que isso causa para os seus emissores. Então, por exemplo, empresas que têm o seu balanço indexado majoritariamente ou unicamente ao CDI, naturalmente vão ter despesas financeiras mais elevadas ao longo de todo o ano de 2025. Despesas financeiras mais elevadas acaba gerando um fluxo de caixa mais apertado, consequentemente uma maior queima de caixa, uma maior dívida líquida e, por fim, uma maior alavancagem. Então, por mais que assim, o cenário esteja interessante para investir em ativos de crédito privado, a seleção desses emissores para o ano que vem acaba sendo bastante prudente, porque se você pegar uma empresa com uma estrutura de capital um pouco mais sensível, um fluxo de caixa já mais apertado por condições do próprio setor ou pelo próprio modelo de negócio da companhia, você adicionando ainda um peso maior para despesas financeiras por conta justamente dessa conjuntura altista de juros, vai piorar o cenário de crédito para essa companhia. Então, assim, o ponto aqui por isso que eu digo que não é de se jogar fora essa conjuntura mais adversa, tem bastante oportunidade por conta dos elevados retornos que a renda fixa vai proporcionar, mas ao mesmo tempo exige cautela. E quando eu digo cautela, é na seleção desses emissores, justamente para você não pegar uma empresa talvez um pouco, como a gente chama, mais high yield ou talvez mid-grade, porque dependendo de como ela estiver alocada no setor ou até mesmo de como está a sua estrutura de dívida, ela vai sofrer ao longo do ano de 2025, a alavancagem tende a aumentar, o fluxo de caixa vai ficar mais apertado, eventualmente se ela precisar renegociar dívidas, né, para pagar dívidas de curto prazo, alongando o seu perfil da dívida, pode ser um pouco mais complexo porque ela terá que tomar uma dívida mais cara, inclusive nesse momento já de juros mais altos, então acaba sendo uma bola de neve negativa, por assim dizer, para essas empresas, principalmente que deverão sofrer mais com essa conjuntura de juros mais alta. Então, o ponto aqui é manter o portfólio ainda em renda fixa, porque tem bastante oportunidade, mas ser um pouco apenas mais cuidadoso na seleção dos ativos. Então, focar em emissores mais high grades, AA+, AAA, de preferência que tenha o seu balanço de dívida um pouco mais dividido em talvez pré-fixado nesse momento, ou talvez atrelado à inflação, acaba balanceando, não vou dizer simplesmente livrando a empresa desse problema, mas equacionando esse risco mais elevado que a gente deve encarar ao longo de 2025 e devemos ver algumas empresas sofrendo mais do que outras para conseguir gerar mais caixa, vão ter a alavancagem mais alta por conta desse cenário macroeconômico que o Álvaro muito bem pontuou, um pouco mais delicado. Tá? Então acho que o ponto aqui principal é justamente saber aproveitar a oportunidade,
mas com moderação. Uhum. E você falou de analisar a empresa, né? Como é que tá o fluxo de caixa dela, como é que tá o balanço, né? Exatamente. E esses principais pilares. Tem algum setor que consegue não se beneficiar, mas se proteger, né, num cenário desse, que você diria assim, que você daria destaque? Em momentos mais adversos, a gente gosta de escolher aqueles setores que possuem mais previsibilidade de fluxo de caixa e resiliência de receita. Então, o setor de utilities, por exemplo, saneamento, que basicamente é um bem de consumo com demanda inelástica, né? Independente de como está a conjuntura do país, você vai precisar de água dentro de casa, você vai precisar de coleta de esgoto. É o que a gente chama de bem essencial, por isso a demanda inelástica que a gente chama. Então você consegue ter um pouco mais de previsibilidade, apesar que muito provavelmente teremos aumento de custos para justamente manter a concessão dentro dos padrões e deixar ela mais madura, justamente por conta também do cenário externo um pouco mais complexo. Mas no fim das contas, o setor é mais resiliente. Obviamente que tem essas variáveis que devem impactar negativamente as empresas, mas no fim das contas, o setor é mais resiliente por conta da demanda mais consistente. Dentro do setor de energia, também, principalmente transmissão de energia elétrica, que é uma empresa com uma um dos setores com maior previsibilidade de fluxo de caixa que a gente tem dentro de crédito privado, também é uma válvula de escape bacana para cenários mais adversos, mas a grosso modo eu focaria justamente no setor de utilities, principalmente saneamento e principalmente transmissão de energia elétrica. E dentro desse universo, focar naquelas empresas com uma estrutura de capital já sólida, empresas que estão mais high grades, AAA, AAA, já são um bom norte ali para investidores que estão buscando setores mais consistentes e que consigam, e vamos dizer assim, talvez mais defensivos em relação a um cenário de conjuntura altista de juros. Excelente, ótima análise aí para quem está procurando se realocar, né? Ou investir mais dinheiro. Mas aí vamos falar também agora, Álvaro, de posição, de alocação. Como é que tá dentro desse cenário? Teve mudanças? Eu imagino que tiveram mudanças aí, dado todo esse cenário. Então, o que a gente fez no Asset Strategy, né, que ali a gente consegue ver as parcelas de renda fixa, foi a gente aumentar a posição em pós-fixado, então uma posição sobrealocada. Assim, se a gente está num ambiente bastante desafiador para a inflação, mas há credibilidade do Banco Central, então vale a pena ter o CDI, né? Porque, assim, acho que até antes do Copom, estava todo mundo debatendo o seguinte, olha, poxa, será que até o CDI é arriscado? Porque se o CDI não for tão forte quanto deve para controlar a inflação, talvez a inflação comece a comer o juro real que o CDI pode oferecer. Então, foi isso já era um risco. Né, no último episódio. Que bom, o Banco Central fez, acho que, um golaço ali de credibilidade para esse início de ano. E isso, acho que garante a gente a entender que, bom, então vamos ficar mais no CDI, porque é realmente uma Selic aparentemente bastante contracionista. E, de novo, assim, se a gente está falando de uma Selic de pelo menos 14,25 e vamos aqui simplificar a história com um IPCA de, digamos, que fosse 5,25 no final do ano que vem, a gente está falando de um juro real aí ex-ante de quase 9, né? Então, é muita coisa, né? Muita coisa. Então, sem volatilidade. Uhum. Então, eu acho que é o melhor que você pode fazer agora nesse momento. Em relação ao NTNB, né, ou juro real, obviamente que a gente gosta também. A gente fez uma redução do juro longo após o anúncio que a gente já comentou aqui do pacote de medidas, que a gente achava que poderia ter sido um pouco melhor. Eu acho que isso colocou um pouco de risco na parte longa da curva, seja na curva pré, seja na curva real. Então a gente resolveu voltar aquela sobrealocação de inflação longa para um nível neutro. Mas a composição ainda segue o mesmo percentual. A gente acha que tem uma oportunidade importante em IPCA. A gente está olhando com bastante atenção esse IPCA curto, né? Depois do que aconteceu, a gente está vendo ali a B27, B28, já testar um 7,5, né? Isso é bastante elevado. E isso pode ser atrativo lá para frente, sem dúvida, né? Mas vamos ver para onde que o Banco Central vai levar essa taxa. Pré-fixado, a gente fez uma subalocação, né? Porque no Asset Strategy, a alocação estrutural em pré-fixado, ela é positiva. Acho que no perfil balanceado deve ser algo em torno de 4%, 5%. Diferente dos mandatos dos fundos exclusivos, onde o neutro em pré-fixado é 0, a gente tem alguma coisa. Então agora a gente optou por reduzir a exposição em pré-fixado. Poxa, mas 14% não é muito atrativo? Olha, até pode ser muito atrativo.
O problema é, se por algum fator que a gente não está conseguindo ver hoje, a inflação começar a sair do 5 para o 7, 8, 9, o juro real vai ser comprimido, né? Então, assim, a gente não pode descartar esses riscos porque a gente está num ambiente econômico onde a gente precisa colocar a atividade para baixo, mas o Banco Central não faz isso sozinho. Quem tem que fazer isso é a política monetária, sim, mas principalmente com uma ação coordenada da política fiscal. E pelo que a gente tem visto, a política fiscal aparentemente não está com interesse de enfraquecer esse crescimento, até porque a gente está chegando mais próximo das eleições e sabe que geralmente fazer isso no momento perto das eleições vai ficar mais difícil do ponto de vista político. Então, dito isso, a inflação parece que vai ser alta. Se ela vai ser mais alta, não corra o risco do pré. A gente sabe que isso talvez possa ser atrativo para um cenário de 5, 10 anos, mas você vai comprar uma duration de 10 anos pré-fixado, aí é, né, montanha-russa sem cinto de segurança, né? Então melhor não. Então fica no CDI, fica no IPCA+, que para a gente está de bom tamanho. Ótimo, ótimas dicas aí, quem está acompanhando, né, é excelente. E aí agora vamos entrar, Fred, os top picks. Quais foram as mudanças? Tiveram mudanças? Como é que tá essa seleção aí do seu lado? Bom, Carol, para dezembro a gente tiveram muitas mudanças, mas acho que o importante aqui, acho que a partir do momento que eu falo que tiveram várias mudanças, eu não falo, pronto, foi provavelmente o cenário que já está negativo, já está começando a ter uma quebradeira de empresas. Não, muito pelo contrário. Foi mais por conta, justamente, como eu mencionei, dessa taxa nominal mais elevada por conta dessa conjuntura audita de juros, que teve uma maior demanda, na verdade, por ativo de crédito privado corporativo e, consequentemente, boa parte deles acabaram no lastro e, consequentemente, ficaram sem liquidez. Então, esse acho que é o principal ponto aqui. Nenhuma das 6 mudanças, dos 6 ativos que nós retiramos do Top Picks, foi por conta de algum problema de crédito mais estrutural. Então, até pegando a lista aqui para não deixar faltar nenhum. Ativos como Armac, Mateus e Madeiro, esses 3 foram 100% por conta de encerramento de lastro, por conta da elevada demanda que tiveram esses papéis. Todas essas empresas que eu mencionei possuem um bom risco de crédito e estavam com uma boa rentabilidade, naturalmente tiveram uma maior demanda e por isso esgotaram. O outro ativo que retiramos foi Âmbar Energia. Esse foi mais uma necessidade também nossa retirar, porque a empresa optou por recomprar o CRI que ela tinha no mercado. Então, basicamente, para conseguir emitir provavelmente uma dívida com um patamar um pouco mais barato, ela optou por essa medida e recomprou os ativos. Então, foi necessário a mudança desse papel. E, por fim, não, na verdade tem mais 2 ainda. Origem Energia, que era um ativo pré-fixado, né, até em conjunto com o que o Álvaro mencionou, nesse momento talvez já não faça mais tanto sentido ter um ativo pré-fixado na carteira, justamente para conseguir pegar um maior retorno com essa alta de juros. Por isso optamos em retirar a Origem Energia, que era um ativo pré dentro do nosso portfólio. E por fim, 3R, que foi por conta, não por conta de uma questão de liquidez, mas por conta de uma elevada demanda que teve dentro desse papel, que fecharam os spreads de forma muito mais abrupta. Tá? Então o papel ainda tem liquidez para negociar, mas acabou comprimindo bastante os spreads, e não só por conta da abertura da INTNB, mas por conta da elevada demanda que ele teve, e por conta disso a gente achou que perdeu um pouco do sentido. Então esses foram os 6 papéis que nós retiramos do Top Picks. Eu falei bastante coisa, mas isso todas essas mudanças estão no arquivo do Top Picks, que fica disponibilizado no Content. E também na descrição aqui, né? Quem quiser, Exatamente, na descrição muito... aqui, desculpa te interromper, Imagina, mas também para lembrar que é um relatório muito excelente, com muito conteúdo interessante. E aí tá aqui na descrição desse episódio. E tivemos 4 inclusões, né? Para compensar essas 6 saídas, tivemos 4 inclusões. A primeira delas foi justamente JHSF, acho que é uma empresa que todo mundo conhece, uma gigante dentro do setor de real estate. E o motivo da gente ter colocado é justamente porque boa parte dos ativos já se encontram em fases operacionais, já de maturidade mais elevada, e o portfólio robusto de ativos que ela tem por si só, né? Boa parte deles são ativos AAA, localizados em região premium da cidade de São Paulo, e obviamente consegue extrair bastante valor em cima deles. Então, por conta disso, a gente optou por colocar a JHSF dentro do portfólio. O segundo ativo que colocamos foi Intervias, que é uma das rodovias do Grupo Arteres. O motivo disso é justamente por conta
do fluxo de veículos que ela tem já resiliente dentro da rodovia. Afinal de contas, já é uma rodovia madura, então não tem tantos investimentos para fazer pela frente, o que mitiga também o risco de projeto, de execução, uma vez que boa parte das obras já estão concluídas. E além disso, também tem já um fluxo resiliente de veículos dentro da concessão. E por fim, justamente, artérias por trás da Intervias, que é um dos maiores operadores de rodovias hoje do país, somente atrás da CCR, que por si só, a própria Artérias também tem um grupo de acionistas muito robusto por trás, que é a Bluefield e a Abertis. Então, que eventualmente pode sanar eventuais gaps de caixa com aportes, como ela sempre fez ao longo da concessão. Então, por conta desses motivos, nós optamos por colocar a Intervias dentro do portfólio. Terceiro ativo que colocamos, esse nunca havia entrado antes, foi o Grupo Cereal. É uma empresa que atua no setor de soja, principalmente por meio do esmagamento da própria soja para a produção de ativos como de insumo de produtos finais como óleo de soja decomado, farelo de soja e principalmente biodiesel. É uma empresa que tem um perfil muito conservador de caixa, algo muito importante nesse momento mais conturbado de economia que a gente vive. Portanto, ela sempre manteve uma posição de liquidez muito robusta, alavancagem sempre baixa e o principal, ela não vislumbra investimentos muito complexos à frente, o que deve manter de certa forma um fluxo de caixa confortável. Então, por conta disso, por conta dessa resiliência de liquidez, bom posicionamento dentro do setor de soja e tendência de manutenção de alavancagem em patamares controlados, a gente optou em colocar dentro do Top Picks. E por fim, o último papel que nós colocamos foi Equatorial Goiás, um papel que já entrou no passado dentro do Top Picks, e o motivo da gente ter colocado é justamente porque pertence à Equatorial Energia, hoje um dos maiores grupos de infraestrutura do Brasil. Recentemente, inclusive, até ganhou parte da concessão, colocou para dentro do seu portfólio. A Sabesp, né, vai ser uma das empresas que vai justamente controlar ali a Sabesp a partir de agora. E a gente sabe que hoje é a maior empresa de saneamento do país, isso foi uma grande aquisição para o grupo como um todo. E essa debênture conta justamente confiança da holding Equatorial Energia, o que por si só já é uma segurança muito grande. E também a concessão especificamente de Equatorial Goiás, por mais que estejam com algumas métricas ainda um pouco fora do determinado pela ANEEL, ela vem trimestre após trimestre melhorando essas métricas de qualidade, que são justamente o DEC e o FEC, perfil de inadimplência, e por isso justamente que entrou a Equatorial, né? Ela tem esse histórico de turnaround de sucesso em todas as empresas que ela entra, e a Equatorial Goiás, que era a antiga Celg, tinha essas métricas muito deterioradas. E por mais que ainda estejam, de novo, acima do que a ANEEL determina, ela vem melhorando trimestre após trimestre. E a prova concreta disso é justamente a mão da Equatorial em cima dessa concessão, que justamente tem melhorado essas métricas de qualidade e de inadimplência. E a gente espera que ela vai, em breve, já se adequar às métricas da ANEEL, justamente por conta da gestão da Equatorial por trás. Então, basicamente, esses foram os 4 ativos que incluímos no Top Picks para o mês de dezembro. Muito bom, dicas valiosíssimas para quem está olhando aí, né, para renda fixa. Foi ótimo esse episódio. Álvaro, a gente está finalizando aqui, né? Álvaro, Fred, vocês querem colocar mais alguma consideração para os investidores aqui de renda fixa, né? É um cenário que tem que ter uma cautela, mas como vocês falaram, né, tem oportunidade na renda fixa e tem muita gente olhando para renda fixa no Brasil. Então, falando para 2025, assim, você tem assim, o que as últimas considerações? Eu acho que o que é legal falar é o seguinte, eu acho que é um ano que o mercado todo esperava no início do ano que seria muito bom para renda variável e não foi, né? Esse ano a gente talvez possa também, vai que acontece alguma coisa aí no meio do caminho e isso para renda variável seja mais positivo, né? Assim, pensando, acho que do lado mais pragmático, né? Esse ambiente de alta de juros, ele em tese é ruim para a Bolsa pela dinâmica, independente do valuation, mas pela dinâmica de maior dificuldade de alavancagem, despesa financeira, pelo balanço das empresas. Só que não subir o juro era pior ainda, porque você criaria uma desconfiança de credibilidade, né? Que também é ruim para ativo de risco no Brasil. Então, assim, eu acho que esse cenário é um cenário que se sobe o juro é ruim para a Bolsa, se não subir, pior ainda. Dado esse cenário, eu acho que o fluxo ele vai continuar vindo para a renda variável, não só pelo nível de taxa, mas por esse trade-off aí que parece estar bem estranho para a renda variável. Dentro da posição foi o que a gente falou, assim, olha, acho que é importante estar conservador. Claro que é bom ter de repente, alguma coisa em juro longo, alguma coisa em pré-fixado, bacana.
Mas saiba que nesse ambiente, que ainda tem bastante incerteza, o conservadorismo está pagando muito bem. Então, acho que essa é a principal dica para largar desse primeiro trimestre de 25, de fazer uma carteira mais defensiva em renda fixa. Com menos emoções, né? Com menos emoções, que você vai ter uma boa rentabilidade com baixa volatilidade. Né? Você resumiu muito bem. O conservadorismo está pagando bem. Acho exato. Assim, então, assim, nesse momento de um cenário um pouco dúbio à frente, talvez pecar um pouco mais pelo conservadorismo, que assim, dificilmente você vai estar abrindo mão de um retorno muito mais elevado. Porque a posição um pouco mais cautelosa e mais concentrada em renda fixa também vai pagar bem. Exato. Então, acho que esse aqui é o ponto principal. Além de uma volatilidade menor na marcação a mercado. Exato. Então, assim, acho que é hora de jogar com 3 volantes, entendeu? 3 zagueiros e fechar a casinha. Esperar um pouquinho, e esperar para atacar depois. Excelente papo, como sempre. Acho que finalizamos aí 2024, muito bom estar com vocês aqui, trazendo dicas valiosas aí para os nossos ouvintes. Né? Obrigado, Carol. Valeu, Fred. Bom Obrigado, final Álvaro, de ano aí para Carol. todo mundo. Boas festas para vocês, para todo mundo, os investidores. Obrigada, bom final de ano para vocês. Bom final de ano para vocês também que nos acompanharam até aqui. Esperamos vocês em 2025.